Sabia que agrotóxicos podem causar câncer? E você sabe a melhor forma de se prevenir dessa praga que é os agrotóxicos? Fica aí, vamos aprender mais sobre como reduzir a exposição aos agrotóxicos para reduzir a incidência de câncer. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coração, nutricionista clínico, que sou apaixonado por trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica. Aqui não é achismo, não é ideologia, mas apenas o que é publicado nos artigos médicos científicos eu traduzo para você. Eu trago os artigos e te explico. Então, nas palavras do Joe Salatin, uma citação muito legal que é: se você acha que o preço dos alimentos orgânicos é caro, você já viu o preço do câncer ultimamente? Sim, os tratamentos acabam sendo muito mais caros ainda e o custo na qualidade de vida, nos prejuízos à vida, são maiores ainda. E não é só o câncer. Agrotóxicos destroem a vida em inúmeras maneiras, mas eu sei, orgânicos são caros. Então fica aí até o final, porque eu vou te explicar as melhores soluções para isso. Então, bem simples, o que são os agrotóxicos? Pesticidas para matar pestes, podenticidas para matar roedores, herbicidas para matar ervas, fungicidas para matar fungos, cogumelos, etc. E inseticidas para matar insetos. E o próprio sufixo já diz, ida, suicida, né? Mata tudo, né? É para matar esse tipo de vida. E obviamente não mata, é que nem antibiótico. Não tem como matar só a célula ruim, não tem como matar só o micro-organismo ruim. Só você acaba matando tudo dentro, porque antibiótico é antivida, né? Na minha opinião, agrotóxicos não deveriam ter vez porque eles não são necessários. E existe gente falando por aí que, na verdade, eles reduzem a quantidade de produção de alimentos, como o trabalho do Ernest Goss sugere isso. Eu planto aqui em casa, eu tenho mais de 250 árvores frutíferas, elas dão muita fruta e sem precisar jogar um pingo de agrotóxico. Mas foi desenvolvido o agrotóxico para gerar lucro para o agronegócio, ou seja, para eles conseguirem plantar monoculturas em grandes quantidades. Simples assim. Ou seja, eles querem plantar só soja por quilômetros e quilômetros e quilômetros para usar essa soja para engordar gado, para produzir carne, para te engordar. Então, se você ainda não assistiu o vídeo sobre agrotóxicos aqui no canal, tem 2 vídeos bem recentes e tem alguns vídeos antigos. Então, sugiro assistir para entender um pouco mais. Mas por que evitar produtos convencionais? Simples. Não só pela quantidade de agrotóxicos, mas pela quantidade nutricional elevada. Sim, os alimentos orgânicos têm mais nutrientes, mas também não têm as toxinas dos agrotóxicos. E você tem que lembrar que esses compostos bioacumulam. Então, se você é exposto a eles hoje, durante um ano, o acúmulo dessas toxinas no seu organismo vai ser muito maior. E eles também destroem os solos, levando a própria planta a ter uma menor quantidade de nutrientes para se nutrir. E, obviamente, eles vão prejudicar os micro-organismos também no solo. E a microbiota da planta e do solo, ou seja, prejudica tudo. Obviamente, quem que vive na natureza? Quem que vive ali? Os animais. Então, quando você planta uma monocultura, já prejudica a vida dos animais, prejudica a vida da planta, prejudica o ecossistema como um todo e, obviamente, te prejudica. Porque quanto mais biodiversidade na natureza, quanto mais rico é o solo, mais rico é o seu alimento. E você tem que levar em consideração também que o agrotóxico, por exemplo, tem uma produção de plástico para embalar ele, para ele ser espreado na colheita. E é mais plástico sendo jogado no meio ambiente. O DDT, por exemplo, né, um dos agrotóxicos mais famosos e mais iniciais, né, que foi banido, eu acho que nos Estados Unidos na década de 80, ainda é encontrado no sangue de americanos. Ou seja, a coisa se bioacumula e não é desintoxicada assim tão facilmente. E nós sabemos que eles não só são cancerígenos, tem efeitos comprovados dessas dioxinas, ou seja, das substâncias que são feitas o agrotóxico e também os plásticos, os petroquímicos em geral, de reprotoxicidade, ou seja, tóxico ao sistema reprodutor, tóxico ao sistema neurológico, cancerígeno e imunotóxico, tóxico ao sistema imune também. Qual é o grande problema? Como eu mostrei em um dos vídeos passados sobre a queda da testosterona em seres humanos por causa dos petroquímicos, isso causa efeito epigenético transgeracional, ou seja, vai afetar as próximas gerações. Contato a longo prazo com pesticidas prejudica a saúde humana e prejudica diferentes órgãos do corpo. O sistema nervoso,
hormonal, imune, reprodutivo, renal, cardiovascular e respiratório, por um desequilíbrio na homeostase celular, no equilíbrio fisiológico das células. Existe uma larga quantidade de pesquisas mostrando evidência da correlação da exposição a pesticidas e o aumento da incidência de doenças crônicas, tais como câncer, diabetes, doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, defeitos de nascença e problemas reprodutivos. Problemas como asma, obstrução pulmonar crônica, doenças autoimunes, fadiga crônica e o próprio envelhecimento em si. Então, esse esquema aqui mostra mais ou menos o que acontece com os agrotóxicos. Eles são genotóxicos e citotóxicos. Genotóxicos, tóxicos ao código genético. Citotóxicos, tóxicos à célula. Ou seja, eles causam até mesmo dano ao DNA e a expressão dos genes, levando a disrupção endócrina, ou seja, prejuízo no equilíbrio dos hormônios, disfunção mitocondrial, que a mitocôndria é a usina de energia do nosso corpo, da nossa célula, o estresse oxidativo, o aumento dos radicais livres, estresse ao retículo endoplasmático e a resposta a proteínas mal enoveladas, ou seja, a diferentes compartimentos da célula e até mesmo a produção das proteínas. Elas não são devidamente construídas, dobradas, como a gente chama. E a agregação proteica, que prejudica até mesmo o efeito da autofagia, Ou seja, a limpeza que o jejum faz em proteínas velhas é até mesmo prejudicada pelos agrotóxicos. E aqui, as alterações epigenéticas e as alterações genéticas, causando até mesmo quebras no DNA, que isso é uma coisa muito importante quando ele começa a quebrar. Imagina que você tem uma obra e ela está quebrada em vários locais, o prédio vai desmoronar. O nosso código genético é literalmente as instruções para o nosso pedreiro construir a obra, para o nosso corpo e construindo cada estrutura do nosso corpo devidamente. Então, dano ao DNA precisa ser devidamente reparado. Se não é reparado, é um problema gravíssimo. E o aumento das doenças crônicas é literalmente isso, assim como o câncer. E, como mostra, pode levar ao double strand breaks, Ou seja, as quebras de fitas duplas, É uma quebra provavelmente irreversível que vai causar muito prejuízo ao organismo. O organismo não consegue consertar essa quebra. Então, vamos para o início de tudo. O Global Burden of Disease, uma pesquisa financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates, que mostrou talvez a maior pesquisa epidemiológica de fator de mortalidade já conduzida até hoje, mostrou que o fator dietético mais perigoso para causa de morte no mundo era consumo insuficiente de fruta. Ou seja, consumir pouca fruta é pior do que consumir muita carne, é pior do que consumir industrializado, é pior do que qualquer coisa. Olha que interessante. Por que eu cito isso? Porque as pessoas, quando pensam em agrotóxico, elas têm medo das frutas e vegetais. Mas essas pesquisas mostram, você acha que eles diferenciaram fruta convencional de fruta orgânica? Com certeza não. Aí a gente começa a olhar a literatura médica científica. Esta aqui é uma meta-análise de 95 estudos, ou seja, é uma pesquisa sobre 95 pesquisas, que todas elas alegam um resultado extremamente similar, que frutas e vegetais são extremamente protetores contra inúmeras doenças, mas principalmente doença cardiovascular e câncer, que mata 70% da população mundial. Então, estimado de 6 até quase 8 bilhões de mortes prematuras ao longo do mundo em 2013 poderiam ser atribuídos a uma ingesta mais baixa de frutas e vegetais do que 500 a 800 gramas por dia. Os resultados suportam as recomendações públicas de saúde de aumentar o consumo de frutas e vegetais para a prevenção de doenças cardiovasculares, câncer e mortalidade prematura. E olha essa pesquisa agora, sugerindo que aproximadamente, se metade da população dos Estados Unidos consumisse apenas uma porção a mais de fruta e vegetal ao dia, iam conseguir prevenir aproximadamente 20 mil casos de câncer por ano. Uma porção de fruta ou vegetal ao dia. 20 mil casos de câncer. Enquanto 10 casos a mais por ano iam acontecer devido a essas frutas e vegetais conterem agrotóxicos. É uma estimativa, é uma aproximação. Isso não é um dado 100%.
tá? Mas o que eles mostraram através dessa pesquisa, que foi uma pesquisa muito interessante e importante, que é mais importante consumir fruta e vegetal do que não consumir fruta e vegetal devido ao medo de se expor aos agrotóxicos e contrair câncer. Ou seja, fruta e vegetal convencional protege muito mais do câncer do que não consumi-las por causa dos agrotóxicos. As pessoas durante a pesquisa que foram entrevistadas, na verdade, alegavam que não consumiam frutos e vegetais por medo dos agrotóxicos, sugerindo que frutos e vegetais seriam tão tóxicos até mesmo quanto cigarros por causa dos agrotóxicos. Qual é a sua opinião sobre o consumo de frutos e vegetais com agrotóxicos? Você consome só orgânicos? Você consome convencionais? Você acha orgânico muito caro? Posta aqui embaixo seus comentários, comece compartilhando esse vídeo com qualquer pessoa que tenha câncer ou qualquer outro tipo de doença que precisa saber dessa informação. Compartilhe com aquele amigo seu que não come fruta por causa de agrotóxico, mas está comendo chips, comida industrializada, proteína animal, qualquer coisa do gênero, porque eu vou te explicar no final do vídeo qual que é a insensatez em relação a isso, qual que é o paradoxo de evitar esses alimentos e consumir qualquer outra coisa. Olha que legal! Frutos e vegetais não só têm atividade antioxidante, mas antimutagênica. Morangos orgânicos in vitro e não in vivo, né? Ou seja, num tubo de ensaio, os nutrientes dos morangos conseguiam inibir o crescimento de diferentes tipos de células de câncer. Mama, cólon, fígado. Os efeitos anticancerígenos desses alimentos, né, como frutas, bagas como morango, vegetais, são em diferentes vias, né? Eles suprimem a mutagênese, ou seja, mutações do nosso DNA por inibir a proliferação celular, causar indução da apoptose, entre outros. E o que eu coloquei como observação aqui? Os agrotóxicos matam os estresses bióticos que induzem a geração dos fitonutrientes. Ou seja, por que esses alimentos protegem do câncer? Por causa dos fitonutrientes, ou seja, a cor vermelha do tomate é um fitonutriente, é o licopeno. Como a planta produz o licopeno? São os estresses bióticos, ou seja, são insetos que vão lá e começam a atacar a planta, comer a planta. Ou os estresses abióticos, que são na verdade a chuva, o sol e por aí vai. Então a planta precisa ser estressada pelo estresse biótico e abiótico para produzir esses fitonutrientes. Mas com o agrotóxico, o agrotóxico mata todos os estresses bióticos, ou seja, mata todos os animais, todas as vidas, todos os tipos de vida que iriam causar qualquer estresse à planta e ela produzia essas substâncias protetoras. Sabe qual é o mais engraçado? Que as pessoas realmente têm medo de consumir frutas e vegetais, que elas acham que o agrotóxico está nos alimentos de origem vegetal. E aí fazem aquela lista da Anvisa, né? Os 10 mais contaminados. Só que as pesquisas médicas e científicas, ou seja, os dados clínicos consistentes que a Anvisa e o Departamento de Agricultura americano, como o USDA, o FDA, o Food and Drug Administration, alegam isso, que proteína animal é muito mais contaminado com agrotóxicos e petroquímicos em geral e metais pesados do que os alimentos de origem vegetal. Então, para você ter noção, o leite humano tem bastante já dessas toxinas ambientais, que a gente chama das dioxinas, né? Peixe, por exemplo, tem 1,73 Total Tech PPT, ou seja, Toxin Equivalent Parts per Trillion. É equivalente de toxinas partes por trilhão, ou seja, é como se fosse um pingo de uma gota numa piscina olímpica, ou seja, é uma quantidade muito pequena dessas toxinas, já é extremamente tóxico e tem efeitos no nosso organismo. Mas, para você ter noção, isso aqui, peixes são as coisas mais contaminadas, segundo é a manteiga, né? Depois queijo, cachorro-quentes e por aí, carne aqui, mas uma dieta vegana, ou seja, alimentos das plantas, são, na verdade, o alimento menos contaminado por petroquímicos. Isso é pesquisa. Eu vou pedir para o Murilo botar aqui na tela junto o artigo da onde eu tirei ela. Aí outro gráfico, né, de uma outra pesquisa, ou seja, água quase não tem. O maior contaminante de dioxina nessa outra pesquisa aqui era, na verdade, carne. Olha lá, 38.
E nem colocaram vegetais aqui para você ter noção. A maior parte das pessoas evitam frutas e vegetais por causa dos agrotóxicos, mas elas comem junk food, que na verdade é rico em petroquímicos. E quem come tem plástico na corrente sanguínea. Sim, essa pesquisa mostra que consumidores de fast food em geral, de junk food, têm literalmente fitalatos séricos, ou seja, o sangue delas tem os petroquímicos que compõem o plástico. Sim, por incrível que pareça, se você não consegue compreender, a bioacumulação dessas toxinas na proteína animal e nos alimentos industrializados é evidente e cientificamente comprovado. Então, se você quer evitar agrotóxicos e os petroquímicos em geral, porque o que as pessoas não entendem é os componentes do plástico são petroquímicos. Os agrotóxicos são feitos de petroquímicos, então são substâncias similares. É igual? Não. Mas é similar, é tudo farinha do mesmo saco. O que a pesquisa mostra é que o consumo de fast food é uma fonte de exposição aos fitalatos. Eu conheço um monte de gente que fala: não, eu não como frutas e vegetais para evitar os agrotóxicos. Mas só que está comendo comida industrializada com petroquímico, com muito mais concentração de petroquímico do que os agrotóxicos. O pouco resíduo de agrotóxicos fica nas frutas e vegetais. Quem está exposto no campo, realmente o agricultor que joga o agrotóxico, ele está mais contaminado, isso é fato. Mas os agrotóxicos ficam um pouco nas frutas e vegetais, porque eu vou explicar já no final. Então, outra coisa que é muito interessante, você sabe o que é GMO? Ou seja, organismos geneticamente modificados, os transgênicos. Isso é uma coisa muito importante a se prestar atenção, porque todo tipo de alimento industrializado leva muito alimento transgênico. Os transgênicos estão em todos os tipos de alimentos industrializados. O milho, a soja, todos esses alimentos são adoçados com xarope de milho. Ou seja, eles usam um milho transgênico e ainda industrializam o milho e aí botam para adoçar os seus alimentos. E você achando que você está evitando agrotóxicos. Então, qual a conclusão do vídeo? Simples. Quanto mais proteína animal industrializada você compra, mais agrotóxicos você estimula a serem produzidos. Ao comprar os alimentos certos, você estimula os produtores a produzir mais. Ou seja, quando a gente vota com o nosso real. Quando a gente compra frutas e vegetais, os produtores produzem mais frutas e vegetais, que é benéfico a nós, a nossa saúde, ao meio ambiente e à saúde dos animais, à saúde de tudo que vive. Porque é tudo interligado. Você pode não ligar para a causa animal, mas se os animais morrem, nós vamos morrer consequentemente. Se a natureza morre, nós vamos morrer consequentemente. É importante a biodiversidade. E os agrotóxicos só começaram a ser produzidos por causa do agronegócio, por causa da ênfase em produzir grande escala de proteína animal. Só por isso. Então, quanto menos você consome de alimentos industrializados e proteína animal, menos agrotóxico é produzido. E relembrando, o cozimento não remove agrotóxicos. Então, seu arroz, feijão, batata, carne ainda tem agrotóxicos também, que nem a fruta e vegetal. O cozimento adiciona toxinas consideradas mutagênicas e cancerígenas, de acordo com a ciência. Ou seja, você vai ter os agrotóxicos e ainda vai ter as toxinas do cozimento, que também são correlacionadas ao câncer. E o cozimento causa perda de nutrientes que ajudam a nos proteger de toxinas, inclusive agrotóxicos. Então, é completamente insensato cozinhar seu alimento se imaginando que você está se protegendo de câncer, a não ser que você talvez compre arroz, carne e feijão orgânico, mas ainda assim você vai estar tornando eles menos nutritivos depois do cozimento. E o cozimento, para piorar, permite-nos a comer alimentos que nunca foram consumidos ao longo da evolução humana. Isso é um outro fator de má nutrição, na minha opinião. E pessoas fogem de frutos e vegetais com agrotóxicos, mas comem comida industrializada, ficam até a meia-noite acordadas, são sedentárias, etc. Não tem sentido, né? Porque o sedentarismo, dormir tarde, seria muito pior do que a pouca quantidade de agrotóxicos que fica nas frutas e vegetais, na minha humilde opinião. Como eu mostrei nos outros vídeos de agrotóxicos, sugiro você ver que eu entro mais a fundo sobre o assunto. Agrotóxicos são lipofílicos e hidrofóbicos, amam gordura e temem água. Portanto, eles são muito mais presentes na gordura animal do que nas frutas e vegetais aquosos. E brigue com o governo, pois o agrotóxico mata e não ajuda ninguém, a não ser as empresas farmacêuticas que os produzem e os fazendeiros querendo produzir mais gado, mais soja para enriquecer o bolso deles. E minha dica final e principal: plante seu alimento.
Viva mais saudável e coma mais plantas. Na minha opinião, e eu fiz essa citação só para finalizar o vídeo, as drogas para o câncer que realmente ajudam os pacientes se chamam alimentos saudáveis, sol, sono, atividade física, contato com a natureza, uma vida sem estresse, entre outros fatores da vida saudável. Natureza, convívio com a natureza é o que ajuda o ser humano a prevenir todas as doenças, não só o câncer. Se você gostou do vídeo, não se esquece de comentar, compartilhar, mas comenta, mesmo que você não tenha gostado, se você tenha gostado, se você segue o canal, se todo mundo que assiste o vídeo comentar, o YouTube vai gostar. Comenta aí, Dr. Fruta, quero saúde sem remédios, saúde máxima. Comenta para eu saber que você está assistindo, para você me ajudar e se ajudar a essa informação chegar a mais gente. E não se esquece, compartilhar, dar um like, se inscrever no canal, apertar o sininho. E se você quer me ajuda como nutricionista clínico, tem nossos 7 livros já publicados, nossos retiros, nossos cursos online e meu atendimento nutricional online. Muita saúde frugal, Dr. Edu Coraça. Até a próxima.